Olá, senhores, bora para mais uma questãozinha termodinâmica. Olha só, durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente. Olha quanta informação ele já deu aqui para nós, ó. Se um gás é comprimido, nós já sabemos que o trabalho vai ser negativo, menor que zero. E como é adiabático, a quantidade de calor vale zero. Pela primeira lei da termodinâmica, ó, a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia interna. Só que nós sabemos que essa quantidade de calor aqui vale zero. Então, nós vamos poder falar que o trabalho é igual ao ΔU, variação de energia interna, com o sinal trocado. Como nós sabemos que o trabalho é negativo, ele garantiu para nós que está sofrendo uma compressão, a gente conclui que a variação de energia interna tem que ser positiva, certo? Então, aqui, como o trabalho é negativo, a gente percebe que o volume diminui, certo ou não? E a variação de energia interna, como ela é positiva, a gente conclui que a temperatura ela está aumentando para nós aí. Fechou, meninos? Bora lá analisar então? Olha só. Sendo realizado sobre ele, né? Então ele recebe do meio externo um trabalho de 800 joules. Esse trabalho seria menos 800 joules. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que o volume aumentou negativo, né? Nós percebemos aí que o volume ele diminui. A temperatura aumenta e a pressão aumenta. Para a gente analisar a pressão, olha que bacana, ó. A gente pode olhar para PV é igual a NRT. Aí, então, a gente pode falar que a pressão vai ser o número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, e o volume que estava lá multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. O número de mols e a constante universal dos gases são constantes, né? Agora, nós sabemos que a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta, como é diretamente proporcional à pressão, faz a pressão aumentar também. Já o volume, nós sabemos que o volume diminui. E como é inversamente proporcional à pressão, nós percebemos que a pressão também aumenta. Então, aqui, meninos, a gente vai poder afirmar que a temperatura aumentou e, consequentemente, a pressão aumentou. A única coisa errada aí no item A é o que o volume aumentou. No item B, o volume diminui, perfeito, a temperatura diminui, não, a temperatura aumenta, né? E a pressão aumentou, tudo certo. Item C, volume diminui, temperatura aumentou, pressão diminuiu, negativo, né? A pressão também aumentou, a gente acabou de ver ali no PV-NRT. O item D, o volume diminui, ok, a temperatura aumentou e a pressão aumentou, perfeito, né? Então a gente chega aí que a alternativa correta é a alternativa D para nós. E o item E, o volume aumentou, está errado, a temperatura aumentou e a pressão diminuiu, aqui também está errado na pressão. Fechou, senhores? Grande abraço a todos, até a próxima.